Minha mulher e meus sogros me excluíram da festa de aniversário que paguei para o meu filho. Eu sempre sonhei em fazer uma festa de aniversário inesquecível para o meu filho, Gabriel. Desde que ele era pequeno, eu planejava cada detalhe dos aniversários com carinho, os convites, as músicas, os jogos, até os pequenos brindes para os amigos. Esse ano, Gabriel faria 8 anos, e eu queria que fosse especial. Ele era um garoto incrível, alegre, curioso, daqueles que ficavam encantados com um simples balão colorido ou com uma mesa cheia de docinhos. Eu queria ver aquele sorriso iluminando o rosto dele. Comecei a planejar a festa com meses de antecedência. Pensei em um tema de super-heróis, porque sabia que ele adorava o Homem-Aranha e o Batman. Imaginei a decoração, as lembrancinhas, até os convites personalizados com o nome dele. Liguei para alguns amigos e familiares para saber se poderiam vir, e eles estavam animados com a ideia. Gabriel também parecia empolgado. Toda vez que eu comentava sobre a festa, ele perguntava como seria, quais brincadeiras teriam, e até sugeria que o bolo fosse de chocolate com morango, o sabor preferido dele. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Valentina, minha esposa, começou a se intrometer nas decisões. Primeiro, ela disse que o tema de super-heróis era infantil demais, que Gabriel já estava crescendo e que seria melhor algo mais elegante. Depois, os sogros começaram a dar palpites. A festa não poderia ser no salão de festas do nosso prédio, porque eles queriam alugar um buffet mais sofisticado, algo que combinasse mais com a imagem da família. Eu tentava argumentar, explicar que o importante era fazer algo que o Gabriel gostasse, mas era como se minha voz não tivesse peso. Aos poucos, fui sendo excluído de tudo. Eles mudaram o tema para uma festa clean, cheia de flores e arranjos, algo que mais parecia uma festa de casamento. O cardápio, que eu tinha pensado simples, com salgadinhos e docinhos, virou um buffet caro e sofisticado, com pratos que eu duvidava que uma criança de 8 anos sequer gostasse. O pior foi quando comecei a notar que meus pais, meus irmãos e até meus amigos estavam sendo deixados de fora da lista de convidados. Questionei Valentina, e ela respondeu com um tom frio, dizendo que não havia espaço para todo mundo e que a festa seria mais íntima. Aquilo doeu. Era o aniversário do meu filho, e minha família estava sendo excluída. O que mais me revoltou foi ver a maneira como os sogros falavam de mim para o Gabriel. Eu peguei algumas conversas por acaso, enquanto ele brincava no quarto ouvi a avó dizendo coisas como seu pai não sabe organizar nada ou se dependesse do seu pai, nem teríamos uma festa decente. Vi o olhar confuso de Gabriel, como se ele estivesse dividido. Isso partiu meu coração. Em uma noite, enquanto colocava Gabriel na cama, ele segurou minha mão e sussurrou: "Pai, eu não quero essa festa." Fiquei em silêncio por um instante, tentando entender o que ele queria dizer. "Por quê, filho?" "Achei que você estava animado." "Eu só queria passar o meu aniversário com você, a gente podia ir no parque ou comer sorvete." "Eu não gosto de como a vovó e o vovô falam de você." Naquele momento, percebi que não era só sobre uma festa. Era sobre o que estavam fazendo com ele, como estavam tentando afastá-lo de mim. Meu coração ficou apertado, mas eu sorri para Gabriel, tentando mostrar que tudo ficaria bem. Dei um beijo na testa dele e prometi: "Eu vou resolver isso, filho. Prometo." Aquela noite, fiquei acordado até tarde, pensando em tudo o que estava acontecendo. A festa que deveria ser um momento feliz virou um campo de batalha. Eu estava sendo apagado da vida do meu próprio filho, e o pior, era sutil, mas real. As palavras, os gestos, os olhares, tudo parecia pensado para me desvalorizar aos olhos do Gabriel. Eu sabia que precisava agir, mas também tinha medo de piorar a situação. Será que eu estava exagerando? Será que, de alguma forma, eu era o problema? Eu me questionei, mas, no fundo, sabia a verdade, não era justo com Gabriel crescer em meio àquelas manipulações. Ele precisava de paz, de amor verdadeiro, e eu estava determinado a fazer o que fosse necessário para proteger o meu filho, mesmo que isso significasse enfrentar Valentina e sua família. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, Valentina falou como se fosse a dona da situação. "Luciano, já fechei o buffet para a festa. Vai ser no sábado, às 5 da tarde. A decoração será floral, e o bolo de frutas vermelhas." Eu engoli seco, olhando para Gabriel, que estava quieto, mexendo no pão com manteiga sem muito ânimo. Eu sabia que aquela festa não era para ele. Era para Valentina, para os sogros, para a imagem da família. Foi nesse momento que uma ideia começou a crescer dentro de mim. Talvez eu não pudesse controlar tudo, mas eu ainda era o pai do Gabriel.
E o aniversário dele ainda era uma data especial. Eu precisava achar um jeito de devolver alegria para o meu filho. Eu não sabia como, mas sabia que não podia simplesmente aceitar aquilo. Depois daquela manhã silenciosa no café, algo dentro de mim se acendeu. Eu não podia simplesmente assistir de braços cruzados enquanto o aniversário do Gabriel era transformado em uma vitrine para os caprichos da Valentina e dos sogros. Era o aniversário do meu filho, o dia dele, e ele merecia algo especial, algo que fosse sobre ele, não sobre os outros. Passei o dia todo com isso na cabeça, tentando encontrar uma solução. Naquela mesma noite, quando coloquei Gabriel para dormir, ele me perguntou de novo se a gente não podia passar o aniversário só nós dois, sem a festa chique, sem os discursos, sem os olhares dos avós. Olhei para ele, para aqueles olhinhos cansados, e minha decisão ficou clara. Sabe de uma coisa, filho? Vamos fazer isso acontecer. No dia seguinte, liguei para o buffet e cancelei a reserva. Mandei uma mensagem para os sogros dizendo que a festa não aconteceria mais. Claro que isso causou um rebuliço. Recebi ligações e mensagens o dia todo. Valentina ficou furiosa, me acusando de destruir o sonho de Gabriel, de ser egoísta, de querer estragar tudo. Mas eu sabia que aquilo não era sobre Gabriel, era sobre ela, sobre o controle que queria ter, sobre a imagem que queria mostrar. Na sexta-feira à noite, um dia antes do aniversário, Valentina ainda tentou insistir, dizendo que poderíamos repensar a festa, que ainda dava tempo de arrumar tudo. Eu disse não. Ela gritou, jogou coisas na sala, chorou, fez um drama. Mas eu não cedi. Eu estava decidido, o aniversário seria diferente. No sábado de manhã, acordei cedo, preparei um café simples, e quando Gabriel desceu para a cozinha, ele parecia aliviado. Olhou para mim com um sorriso tímido e perguntou: "A gente vai mesmo para o parque, pai?" "Vamos, campeão. Hoje o dia é só nosso." Pegamos o carro e seguimos para o parque de diversões. Eu tinha comprado os ingressos antecipadamente, queria que tudo fosse perfeito. Chegamos cedo, quando os portões ainda estavam abrindo, e Gabriel estava radiante. Ele corria de um brinquedo para o outro, os olhos brilhando, o riso solto. Montanha-russa, roda gigante, carrinho de bate-bate, nós fomos em todos. Eu gritei como uma criança, e até a barriga doer, e ver o sorriso do Gabriel me fazia sentir que estava no caminho certo. Em um momento, enquanto tomávamos sorvete sentados em um banco, ele me abraçou e disse: "Esse é o melhor aniversário de todos, pai." Eu segurei as lágrimas. Porque, no fundo, eu sabia que ele não estava falando só do parque. Ele estava falando de estarmos juntos, sem cobranças, sem gritos, sem manipulações. Era um alívio para nós dois. Mas a paz não durou muito. No meio da tarde, meu celular começou a vibrar sem parar. Eram mensagens de Valentina, áudios furiosos, me chamando de irresponsável, dizendo que eu estava sequestrando Gabriel, que isso não ia ficar assim. Eu respirei fundo, tentei ignorar. Eu não ia estragar o momento por causa dela. Mas quando voltamos para casa no fim do dia, a tensão era palpável. Valentina estava esperando na sala, os pais dela ao lado, os três me olhando como se eu fosse um criminoso. Gabriel ficou tenso imediatamente, se encolhendo atrás de mim. Valentina começou a falar alto, quase gritando, dizendo que eu era um egoísta, que tinha acabado com o sonho do filho, que eu era um péssimo pai. Eu me mantive firme. Disse que o dia foi incrível, que Gabriel estava feliz, e que o importante era ele, não as aparências. Ela não quis saber. Disse que ia lutar pela guarda do Gabriel, que ia provar que eu não tinha condições de criar o filho, que eu era uma má influência. Aquilo me assustou. Eu sabia que ela tinha influência, que a família dela tinha contatos. E mais do que isso, sabia que ela era capaz de manipular a situação para me pintar como o vilão. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, eu sentei na sala escura, em silêncio. O medo começou a se instalar no meu peito. Mas junto com ele, veio uma certeza: eu precisava me proteger, e principalmente, proteger o Gabriel. Eu não podia deixar que ele crescesse ouvindo aquelas críticas, sentindo aquela tensão, sendo usado como uma peça de um jogo de poder. Peguei meu celular e comecei a revisar as mensagens, os áudios, as conversas que tinha com Valentina. Fui lembrando das situações em que os sogros falavam mal de mim na frente do Gabriel, dos momentos em que ele voltava triste, confuso, com medo de dizer o que sentia. Percebi que eu tinha algo, provas. E isso poderia ser a chave para virar o jogo. Eu sabia que o caminho não seria fácil.
Valentina não era o tipo de pessoa que recuava facilmente, e os sogros, bem, eles eram especialistas em manipulação. Mas pela primeira vez, eu sentia que tinha um propósito claro: proteger meu filho. Naquela madrugada, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia lutar. Por mim. E principalmente, por ele. Os dias seguintes foram um verdadeiro turbilhão. Valentina não perdeu tempo para transformar a situação em uma guerra. Ela começou a espalhar versões distorcidas da história para quem quisesse ouvir: vizinhos, amigos em comum, até na escola do Gabriel. Eu era um monstro, o pai ausente, egoísta, que queria afastar o filho da mãe. As mensagens que ela me mandava eram cheias de acusações, sempre tentando me desestabilizar. Eu sabia que precisava manter a calma. Qualquer reação impulsiva seria usada contra mim. Por isso, comecei a documentar tudo. Cada áudio em que ela me chamava de irresponsável, cada mensagem em que me acusava de ser uma má influência, cada relato que o Gabriel me trazia sobre as conversas dos avós. Fiz questão de registrar tudo, salvando os arquivos em pastas organizadas, com datas e detalhes. Enquanto isso, meu relacionamento com Gabriel só se fortalecia. Nos dias que passávamos juntos, ele parecia mais leve, mais feliz. Conversávamos muito, e ele começou a se abrir. Um dia, enquanto jogávamos no videogame, ele parou de repente, colocou o controle no chão e disse: "Pai, a vovó falou que você não me ama. Que você só quer me afastar da mamãe, e isso é verdade?" Aquela pergunta me cortou o coração. Eu pausei o jogo, olhei bem nos olhos dele e disse, com toda a honestidade que pude: "Nunca, meu filho. Nunca acredite nisso. Eu te amo mais que tudo, e tudo que eu faço é para o seu bem." Ele me abraçou forte, e naquele momento eu soube que precisava ir até o fim. Não importava o que Valentina e os sogros dissessem, eu tinha que proteger o Gabriel daquele ambiente tóxico. Foi quando comecei a procurar um advogado especializado em direito de família. Contei toda a situação, mostrei os áudios, as mensagens, os relatos do Gabriel. O advogado me ouviu com atenção, fez algumas anotações, e ao final, disse algo que me deu uma pontinha de esperança. "Luciano, o que você tem em mãos é sério. Podemos entrar com um pedido de guarda. Mas esteja preparado. Vai ser uma luta dura." Eu sabia que ele tinha razão. Quando Valentina recebeu a notificação oficial do processo, ela ficou possessa. Me ligou furiosa, gritando no telefone, dizendo que eu estava tentando roubar o filho dela, que eu era um ingrato, que ela ia acabar comigo. Os pais dela também não economizaram, recebi uma enxurrada de mensagens dos sogros, me chamando de covarde, monstro, desprezível. Mas nada disso me fez recuar. A cada ataque, eu respirava fundo e lembrava do meu objetivo, o Gabriel. Era ele quem importava, era ele quem eu precisava proteger. Eu sabia que Valentina usaria de todas as armas para me desmoralizar, e foi exatamente isso que ela fez. Entrou com um pedido de guarda exclusiva, dizendo que eu era instável, que afastava o filho dela da família, que eu fazia lavagem cerebral no Gabriel. Durante as audiências, ela chorava diante do juiz, dizia que eu era frio, insensível, que só pensava em mim. Os sogros faziam coro, dizendo que eu isolava Gabriel, que ele tinha medo de mim, que eu o pressionava a escolher lados. Era como estar em um tribunal onde eu era o vilão de uma peça mal escrita. Mas eu tinha provas. Quando o juiz pediu para ouvir o Gabriel, ele contou a verdade, com aquela vozinha doce, mas firme. "Eu gosto de ficar com meu pai. A vovó fala mal dele, a mamãe também. Eles brigam o tempo todo, e eu não gosto." Foi um momento difícil de ouvir, mas necessário. O juiz viu que havia um padrão de alienação parental. As mensagens e áudios que eu apresentei reforçaram isso. As semanas que se seguiram foram de tensão. Valentina me encarava como se eu fosse um inimigo. Nos corredores do fórum, os olhares eram de desprezo. Mas eu me mantinha firme. Sempre que Gabriel estava comigo, eu tentava ser o mais presente possível, ajudava nas tarefas da escola, jogávamos juntos, cozinhávamos, saíamos para passear. E aos poucos, eu percebia que ele estava mais feliz, mais tranquilo. Claro que Valentina não desistiu facilmente. Ela tentou reverter a situação, disse que eu manipulava o Gabriel, que o convencia a falar mal dela. Mas o laudo psicológico, baseado nas conversas e no depoimento do próprio Gabriel, desmontou essa narrativa. Lembro de uma audiência em especial, quando o juiz perguntou diretamente ao Gabriel se ele queria passar mais tempo com o pai.
Ele respondeu com tanta convicção, com aquele jeito puro e sincero, que até o juiz pareceu emocionado. Eu quero ficar com meu pai. Saí daquela sala com o coração apertado, mas esperançoso. Sabia que a batalha estava longe de acabar, mas aquele momento foi como um raio de luz no meio da tempestade. E assim, segui em frente. Sabia que cada passo era importante. Cada prova, cada conversa, cada decisão. Tudo contava para proteger meu filho e garantir que ele pudesse crescer em um ambiente saudável, longe das manipulações e das brigas. Naquele momento, eu estava pronto para lutar até o fim.